prémios. Olá, jeitosa. Já temos aqui um elogio. É um querido. Não é toda a gente que nos chama jeitosa. Olá, jeitosa. Olá, Ana. Elogio do André, que é um querido. Boa. Já estou entrando no Insta também. Olá, minha querida. Boa tarde, Facebook. Olá, Aninha. Boa, cá estamos. Bem-vindos, Simone. Boa tarde, Andréia. Uma live boa. A última live, né, sobre os 10 sabotadores. E hoje falaremos do inquieto. Olá, João Manuel. Joana. O inquieto. Mesmo que a gente não... Olá, João, bem-vindo. Que mesmo que efetivamente a gente às vezes não possamos ter este sabotador, existem sempre pessoas que nós identificamos e podemos de alguma forma compreendê-las melhor, não é, Simone? Sim. Sim, mesmo que não esteja presente em nós, a gente identifica no outro e pode ajudar, ou se não necessariamente ajudar, mas entender o porquê que ele age de determinada forma, né? Exatamente. Nós disponibilizamos os testes e há pessoas que fizeram os testes e decidiram ver só as lives delas, está tudo top, mas há outras pessoas que querem ver porque de alguma forma também identificam outras pessoas que têm estes sabotadores e ao entendê-las melhor, olá Laura, bem-vinda. Então, quando nós entendemos melhor as outras pessoas, as nossas relações também melhoram com essas pessoas. Sim. Certo, Simone? E é o maior ganho de todos do autoconhecimento, não é só para a gente, né? Nunca é só para a gente, mas é o que a gente leva de entender o próximo também, né? De empatia e de entender que pessoas agem, entender por que elas agem de determinada forma, né? Mas se a gente só vê, a gente só costuma ver o superficial. Quando eu entro um pouco mais profundo e vou para o autoconhecimento, eu entendo por que eu não consigo fazer as coisas, eu vou entender por que o outro não consegue, né? E assim, como eu me critico, por que eu critico o outro? Porque eu me vejo e vai embora, né? O julgamento, não é? Exatamente. Olá, Ana Maria. Olá, Virgínia, a minha querida mãe. Olha, a Virgínia também já nos chama de girassas. Simone, estamos a ficar aqui. Estamos a ficar bem na fita, estamos a ficar bem. Mas somos mesmos, né? A gente já aprendeu, a gente não é humilde nesse ponto, a gente está bem na fita. A gente gosta de ser girassas, não é? Trabalhando bem a autoestima, não é? Exatamente. Faz parte. Confiança não é propriamente arrogância, não é? Não. Pode ser confiança com muita humildade. Exatamente. Até era uma live muito interessante. Olha, é verdade. Olá, Matas, bem-vindo. Muito bem. Eu, por acaso, tive aqui uma questão com o Matas que eu gostava de abordar, não foi com o Matas propriamente, mas que eu gostava de abordar, porque às vezes nós temos vários sabotadores ativos. E isso é comum. Bem-vinda, Catarina. Olá, querida. Isso é comum, nós temos vários sabotadores. Às vezes não temos só um. Às vezes nós temos um e outro, e um serve para compensar o outro. Um é o gangue, né? É o chefe da gangue. Um é o grande, exatamente. Então, eu gostava também de começar só aqui a dizer uma coisa. Quando nós temos 4 e 5 ativos, ou seja, acima do 7, depois de fazermos o teste, nós devemos começar a trabalhar os que têm a pontuação mais alta. E a partir desse momento, geralmente, os outros também acabam por baixar um bocadinho, porque às vezes nós estamos a utilizar um sabotador para compensar o outro. O alimento do outro, né? Exatamente. Praticamente sempre, aliás, em todas as lives, nós no final damos perguntas a fazer e, no fundo, quais são as perspectivas que as pessoas precisam de olhar para perceber o que é que podem ou devem mudar para que aquele sabotador vá diminuindo, não é? Porque todos os sabotadores, de alguma forma, existem no crítico, no meu, no da Simone, no de todos nós. Mas, efetivamente, há uns que estão um pouco mais
altos, e a partir do momento em que está alto, entramos nisso. Né? Um outro ponto importante, é claro, as notas altas são importantes, mas eu gosto também de falar assim, aí já talvez até mais nos esquemas que eu trabalho mais, é qual que te impede mais de realizar hoje o que você está querendo fazer? Porque, por vezes, o da nota alta, naquele momento, pode ser que não seja o mais grave, pode ser que esteja outro, não sei, que esteja impedindo mais eu de realizar meu objetivo. Então, também é uma forma de repente, olhar, né? Não é que eu vá deixar de olhar para o outro, mas priorizar um que esteja, né, impactando aí mais, travando o meu objetivo, né? Sim. Eu falei disto por... 5 minutinhos. Sim. Ai, desculpa, ia falar. Não, querida, eu queria só agradecer ao Matas, porque foi ele que fez a pergunta. Não tem nada a ver com o gráfico dele, é uma realidade que ele até enviou, mas foi ele que fez a pergunta e, por acaso, achei que era importante partilharmos aqui, porque às vezes a pessoa pode ficar a pensar que tem vários problemas porque há vários sabotadores ativos, mas não. O facto de existir vários sabotadores ativos e significa que nós temos que fazer uma escolha por onde começar. Normalmente os outros diminuem. Portanto, obrigada, Matas, foi uma ótima pergunta que obrigou-nos a falar sobre isso, está bem? Então, Simone, vamos começar o inquieto? Vamos lá, o inquieto, exatamente. Muito bem. O inquieto é aquele que está constantemente à procura de emoções maiores. Quando a gente fala em emoções maiores, é ocupando a mente para se distrair daquelas emoções que de alguma forma lhe causam ou angústia, ou medo, ou efetivamente ansiedade. Portanto, há sempre alguma coisa que ele evita pensar ou parar e procura compensar mantendo-se ocupado. No entanto, uma das coisas que ele acaba por não conseguir fazer é, efetivamente, ele procura uma ocupação que não o satisfaz, mais tarde ou mais cedo, porque o que ele está à procura não está na ocupação que ele efetivamente criou, então substitui essa ocupação e arranja mais outra, e no fundo está sempre à procura de mais, que aquela emoção que ele tenha que compense. No fundo, ver se eu me consigo explicar. Ele mantém-se ocupado à procura de uma adrenalina e de algo, adrenalina, bem-estar, quando eu digo adrenalina são sensações químicas no cérebro que têm a ver com serotonina, dopamina, portanto, oxitocina, são coisas que lhe dão prazer instantâneo à medida que ele faz as coisas. No fundo, para compensar o sentimento negativo que ele tem dentro dele, que ele evita, de alguma forma, lidar com ele. Porque ele precisa olhar de verdade, mas não quer, né? E aí, você estava falando, eu pensei logo numa narcotização. É você ficar, tipo, em estado apático, não é apático, é narcotizar-se mesmo, ficar no sentido de que eu não tenho tempo para olhar para aí, eu não quero olhar para isso aí. Deixa eu cobrir, deixa eu inventar o que fazer o tempo todo, porque aí eu automaticamente me alimento da desculpa que eu não tenho tempo. Isso eu não tenho tempo para fazer, não é? Exatamente. E a narcotização é justamente o mecanismo de defesa, vamos lá, a gente sempre faz o link, né? Quem está aí assistindo as nossas lives, eu sempre faço um link desse estudo do Shizat, né? Com o Eneagrama. E ele tirou do Eneagrama, porque o Eneagrama é um estudo milenar, né? Muito mais antigo, e são 9 tipos de personalidade, assim como, né, nos 10 tipos, 10 sabotadores, ele diz que é o universal, que é o crítico, e aí a gente tem os 9 sabotadores. Então, o inquieto, ele é o tipo 9, e a narcotização é o mecanismo de defesa dele, né? Por quê? Porque ele precisa, ele não quer olhar para ele. O que ele é? Ele é um tipo instintivo, ou seja, ele entra em ação, ele precisa estar o tempo todo em ação. E olha que interessante, o pecado capital dele é a preguiça. Aí a gente fica assim, como assim preguiça se ele é um instintivo e precisa estar sempre entrando em ação? Ele entra em ação pelos outros, mas nunca para ele. A preguiça em relação às suas próprias necessidades.
Então, vai muito de encontro que você falou, que é um instintivo, precisa estar sempre em ação, precisa estar sempre com a mente ocupada, buscando prazer, buscando satisfação, uma atividade atrás da outra, cobrindo o seu tempo. Por quê? Por causa da preguiça. Olha que dúbio, né? Que paralelismo, né? No sentido de que, como assim preguiça? O cara não para. Não, mas é porque ele não quer olhar para ele de jeito nenhum. E entendeu na infância que precisava usar dessa narcotização, desse estado de que não posso olhar para mim, e daqui a pouco eu explico o porquê. Como tudo tem sempre um porquê, não é? Ele, no fundo, quando confrontado, ele refere que quer viver a vida intensamente. Normalmente é uma pessoa que não para, não é? Está sempre inquieta e chega um momento em que as pessoas o que é que se passa? Não há necessidade de estar sempre à procura de uma nova ocupação, de uma nova tarefa, etc. E ele diz que a vida é para viver. Portanto, no fundo, ele causa uma armadilha a ele mesmo. Há uma coisa muito interessante, nós vamos falar da infância dele, certo? Porque há o sabotador que vem da infância, mas muitas vezes este inquieto vem de momentos da nossa vida, que eu há pouco estava a falar com a Simone, que nós entramos sempre 10 minutos antes para conseguirmos preparar aqui as coisinhas. As coisas já estão feitas, então é só iniciar. O que é que acontece? Há momentos da nossa vida em que nós podemos ter o sabotador inquieto ativo. Momentos em que nós estamos a ultrapassar situações mais difíceis e pesadas e que efetivamente não queremos lidar e procuramos a ocupação para isso. No entanto, nós estamos a falar do sabotador inquieto como os outros, aquele que vem da infância e porque é que ele vem, ou o que é que ele tenta exteriorizar face ao que se passou lá atrás. E que é a razão, inclusive, da formação dessa... No caso aqui do 9, é a personalidade. No caso do sabotador é diferente. Isso está ativo como um mecanismo de defesa, pode ser trabalhado e pode ser limpo, no sentido de que eu posso ter um padrão comportamental mais saudável. Agora, como lá no 9, gerou a personalidade dessa pessoa. Quer dizer, essa distinção é importante. Né? Exatamente. É a mesma distinção que eu faço quando eu trabalho nos meus processos de coaching com os esquemas e a personalidade. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, mas se for a conjunção dos dois, porque aí é explosão, aí é muito mais difícil trabalhar, porque a personalidade já pede um pouquinho, e eu já tenho o padrão também ativado, aí tem mais um trabalho mais profundo, né? Exatamente. Ele, por exemplo, vamos imaginar que ele sempre teve problemas nos relacionamentos. Ele ocupa-se com tarefas e outras coisas diárias, ou foca-se também bastante ou demasiado no trabalho, para efetivamente fugir dos relacionamentos, não é? Da tal emoção que está lá por trás, ou do tal pensamento que ele tem, ou muitas vezes também a crença que foi criada lá atrás, que diz que ele não é bom o suficiente, por exemplo, para ter relacionamentos. E isso faz com que ele passe a vida a tentar ou evitar essas situações, criando outras tarefas e ocupações que estimulem uma eu vou trabalhar. Trabalho 15 horas por dia, não tenho tempo para relacionamento. Exatamente. Pronto. Características dele, vamos agora começar as características, porque isto já tem aqui um coisa criado, digamos assim. Então, exato, um padrão. Obrigada, Simone. Então, ele tem muitas dificuldades em encontrar paz. Né? Paz ou satisfação, mesmo na própria atividade. Aquilo que o satisfaz é quando ele está a pensar que vai fazer algo, porque nesse momento ele vai fazer algo diferente. No momento em que ele está a pensar que vai fazer algo diferente, ele está focado que aquilo que ele vai fazer lhe vai dar aquela emoção que ele tanto necessita ou precisa trabalhar. Como isso não acontece, ele rapidamente desmotiva-se com o que está a fazer e vai efetivamente criar logo outra ocupação. Portanto, eles iniciam as coisas e têm uma grande dificuldade em terminar as tarefas, sejam elas quais forem. Sim. Não é? E de novo, não olho para mim.
Simples, né? Exatamente do 9. Eu não tenho tempo para olhar para mim, eu não posso fazer as coisas por mim. Eu preciso estar fazendo pelo outro, né? Exatamente. Para não olhar para essa angústia, né? Acho que você falou da angústia já que ele sente, né? Angústia, ansiedade, medo, dependendo da emoção que está por trás que precisa de ser trabalhada, não é? Portanto, ele distrai-se muito facilmente, ele dispersa muito facilmente, muitas vezes até em conversas, em situações que ele percebe que a conversa está a iniciar, parece interessante e, efetivamente, passado um bocado, ele percebe que aquela conversa não está a trazer aquela emoção que ele quer e ele salta de conversas em conversas e não se motiva, muitas vezes, até com as pessoas. Certo, Simone? Isso que você falou do excesso, eu me lembrei de uma coisa. Esse é o excesso dele de fazer, né? De novo, porque ele não está olhando para ele. Quando eu vou lá na terapia dos esquemas e eu vejo todos os excessos, né? O que é isso? Quando a pessoa tem excesso de trabalho, excesso de drogas, excesso de trabalho, eu falei, de comida, qualquer excesso, qualquer coisa que a pessoa não consiga manter esse equilíbrio, isso vem para buscar cobrir algum buraco que a pessoa tem. É a forma encontrada, seja o jogo, seja qualquer vício, todos os vícios, né? Ela vem para cobrir algum vazio que a pessoa sente. E esse vazio vem da primeira necessidade não atendida, né? Vem de não ter percebido lá na primeira infância a primeira necessidade básica da criança quando nasce, que é amor e conexão, né? Receber afeto, carinho, segurança. Já que essa criança, de certa forma, não recebeu e vai para esse excesso de trabalho, de fazer, né? Tá ligado? Exatamente. Diretamente, né? Mas continua. Não, sim, está tudo bem. Faz parte, não é, querida? Então, é importante falar desse excesso, né? E sabe muito coisa? Quando eu falo isso mudou muito a minha percepção, perspectiva de ver o outro, né? Às vezes a gente não tem até, nossa, por que se meteu nisso? Por que está assim? Por que faz isso? O julgamento reduz, não é? A gente não sabe porque a pessoa ela está dando o melhor. É o melhor que consegue, né? Mesmo, é que ela está a dar o seu melhor. Sim. Até ela tomar consciência que, efetivamente, ela precisa de mudar algo, não é? De olhar para ela, não é? Primeiro, este sabotador, quando está ativo e constante na vida, ele ou a pessoa em si começa a perceber que tem sempre imensos projetos, imensas tarefas e acabam por ser feitas todas ao mesmo tempo, porque inicia, não satisfaz, procura outra, não satisfaz, procura outra e vai deixando N tarefas pendentes e acaba por se questionar. Depois vem a frustração. Eu quero fazer algo, não consigo fazer porque não tenho a emoção necessária ativa e isto acaba por ser um pouco frustrante. E é muitas vezes nesse momento que eles procuram uma terapia, um coach, um hipnoterapeuta, o que é que seja, para perceberem um bocadinho melhor o que é que se passa, porque eles sentem que têm a mente muito ativa, depois acabam por procrastinar ou adiar e entramos naquilo que a Simone estava a falar há pouco, que é a suposta preguiça, não é? Ou adiar as coisas. É exatamente o que me veio aqui na mente, quando você estava falando, me veio assim, por que ele está fazendo tudo e não acaba? Porque ele simplesmente precisa fazer. Por que ele simplesmente fazer e não sabe o quê? Por que não foca no que é preciso ser feito? Porque não se conhece. Por que não se conhece? Porque nunca olhou para dentro de si. Porque o foco dele né, se eu for aqui para o tipo 9, é o outro. Então, ele nunca olha para si. E isso eu acho que acontece, cara, com todo mundo no mundo, assim, que não conhece o autoconhecimento, que não entrou nesse mundo, porque a gente faz o que foi nos dado para a gente seguir a cartilha, né? Vai fazendo isso, e a gente faz, né? Até que a gente chega lá uma crise, meia-idade, e começa a se questionar.
nossa, mas eu não me sinto feliz. Não todo mundo, mas né? Não me sinto feliz na minha profissão, no meu trabalho, no meu casamento. E aí, por quê? Porque não conhece. E o 9 mais ainda, porque o 9, né, no caso, o tipo 9 do Eneagrama, ele nunca quis olhar para ele. Ele foi a criança que nasceu, não foi olhada. Essa é a ferida dessa criança. Não foi vista, não foi valorizada. E é por isso que precisa buscar fazer pelo outro, porque para tentar trazer o valor, né? De certa forma, o 9 está fazendo isso, fazendo, ele mascara, ele se desculpa de não olhar para ele, e talvez esteja aí também a buscar a valorização, né? Que ele próprio não lhe dá, por não olhar para ele, né? Exatamente, sim. Ao bocado disseste uma coisa importante, tem a ver com o autoconhecimento, e é sem dúvida um dos melhores processos a fazermos. A gente sabe que a vida acaba por nos trazer o autoconhecimento, às vezes a bem, outras vezes a mal. E nós muitas vezes não sabemos quais são os nossos limites, não sabemos porque é que fazemos certas e determinadas coisas, o nosso consciente só sabe que a gente os faz, e quando procuramos de alguma forma uma explicação, isto pode ser em cursos, pode ser em livros, pode ser em terapia, pode ser no que for. Hoje, graças a Deus, hoje o mundo está inundado disso, não é? Graças a Deus. É o Google, não é? Hoje em dia. Exatamente. Está tudo no Google. Esse processo acaba por ser, primeiro, nós percebemos que nós não estamos sozinhos, que quase todas as pessoas têm um computador ativo, e nós aqui estamos a falar dos computadores, mas existem outras situações. Quase todas as pessoas têm algo que precisam melhorar. Não é quase todas as pessoas, é todas as pessoas. Nós estamos aqui para isso. Mesmo que conhecemos, nós continuamos a trabalhar. Exatamente. É um processo na vida inteira. E quanto mais rápido começarmos, porque muitas vezes nós temos aquela crença de que eu já tenho 40 anos, agora já tenho 50 anos, agora não vou mudar. Sou velho demais. Esqueçam, porque assim, se é para o vosso benefício, a ideia é começar agora. Independentemente se são 40, se são 50, se são 60, a ideia é, se eu até aqui, de alguma forma, não estava muito feliz, tinha alguma coisa que me condicionava, eu agora tenho a oportunidade de mudar isso. Isso é lindo. Isso é das coisas que eu acho mais maravilhosas para nós mesmos, para todos nós, como pessoas. E se todos começarmos a procurar um bocadinho disso, sim, a vida muda, as relações mudam. Diz, vida. Uma coisa que faz sentido, que eu me questionei quando fui mudar tudo, eu falei, tá bom, eu tenho 45 para mudar tudo. Demorei um pouco, né? Mas eu quero viver os próximos 45 anos iguais a este? Não, a estes que eu vivia, não quero viver igual. Eu acho que isso dá um grande motivador, né? O que eu quero fazer com a prova? Estou na metade só ainda. Eu acho que dá para chegar aos 90. Na metade ainda. E aí eu penso assim, caramba, os próximos 45 eu não quero que seja igual, eu quero eu tomar minhas decisões. E aí vem um grande motivador, né? E você estava falando, eu semana passada, não, 2 semanas atrás, comecei um processo com uma senhora de 77. 77. Lindo! 77, no Brasil. Lindo! 77. Isso eu acho lindo. Super ativa, trabalha ainda. Essa semana ela até desmarcou a sessão porque tinha que trabalhar, tinha parecido um trabalho extra. 77 anos, cheio de vida. Eu falei, quero ser igual você quando crescer. E mesmo. São estes exemplos, não é? Os próprios clientes são exemplos de vida. Lindo. Bem, vamos lá. Terminar as características do inquieto é que ele é uma pessoa sempre muito ativa, muito faladora, parece ser muito divertido, porque, lá está, ele não se quer tocar no negativo, não é? Naquela emoção, nele próprio, mas acaba por ser uma fuga daquela angústia ou ansiedade ou medo que ele tem
por trás, no fundo, de lidar com a tal ou com as tais emoções, não é? É daqueles amigos que a gente considera divertidos, alegres, mas, no fundo, têm algo para resolver e não gostam de aprofundar, no fundo, olhar mais para ter conversas mais profundas, não é? É evitação, né? Evita mexer com isso, né? Exatamente. Aquilo que estavas a dizer era outra característica, que também têm tendência a comer muito, a beber muito, para compensar, lá está, a tal emoção. Muitas vezes são pessoas que têm insónias durante a noite, porque a mente não para à procura de uma... Aqui não é insónias por medo, é insónias porque querem uma resposta a algo que os satisfaça, e aquilo que eles andam à procura, muitas vezes nem sabem que é apenas lidar com a emoção, porque as emoções é o que disputa tudo. Sim. O meu comportamento é baseado na emoção que eu tenho. Se o meu estado emocional está mais triste, está mais em baixo, se calhar vou ter menos impaciência. E atenção, isto é normal, há dias nós estamos mais em baixo, mais em cima, pronto. Por sua vez, a grande parte dos comportamentos, grande parte do estado emocional que eu tenho leva-me aos meus comportamentos maiores. Esses meus comportamentos é o que leva aos meus resultados. Quando os resultados não são os mais eficazes, há que questionar que tipo de comportamento é que eu estou a ter e, efetivamente, o que é que me leva a ter aquele tipo de comportamentos. E o estado emocional é o que influencia o nosso físico, é o que influencia a nossa mente, é o que influencia os nossos resultados, até é o que influencia aquilo que a gente chama de fé ou espiritualidade, que é uma conotação essencial no nosso dia-a-dia. Não é religião que eu estou a falar, é uma verdade implícita. Se acharem que a fé está dentro de nós e que precisam, que essa fé é acreditar em vocês... A espiritualidade, não é isso, exatamente. Exatamente. Sim. E assim... é isto que... Nossa, você falou uma coisa que eu... e não tem como deixar de acrescentar uma coisa que eu acabei de aprender numa formação que eu estou fazendo de inteligência emocional, sobre isso de emoções, que é muito interessante. Por vezes, essas emoções que nós vamos guardando, escondendo, vão gerar outras emoções, né? Que vão gerar outras emoções e que vão gerar outras emoções. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente vai trabalhar essas emoções, por vezes eu trabalho a última lá, né? Porque a emoção raiz está muito escondida, por vezes eu não sei nem qual é. Mas olha o ninho que a gente... um círculo vicioso, sei lá, é uma bola de neve, né? Que vai aumentando, vai aumentando. Por vezes pode ser um medo pequeno. E esse medo vai gerar, sei lá, pânico, vai gerar raiva, vai gerar... E, sabe, eu estou lá só na raiva, com todo mundo, quando, na verdade, o que eu preciso trabalhar tá aquele medo. Só que eu já não sei mais quem gerou essa raiva, né? E por trás de toda a raiva tem um medo. O medo vai gerar muita coisa. Só que se a gente não... Aí, de novo... expressar, né? Expressar os medos, expressar tudo, liberdade de expressão, de sentimentos, de emoções, de quem eu sou, né? O quanto que isso vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Sim. Uma das coisas interessantes que acontece também muito em terapia é que muitas vezes as pessoas sentem que existem tantas coisas para resolver. Como eu faço hipnoterapia, muitas vezes digo que é necessário irmos à causa do problema, do medo em si, não é? E uma das coisas que me dizem é assim, mas já aconteceu tanta coisa, então eu vou passar aqui a minha vida inteira a resolver centenas de causas. E isso é interessante, porque à medida que nós vamos arrumando as gavetas primárias, aquilo que despertou isto e aquilo, o resto acaba por ser uma consequência. Portanto, não é assim um caos imaginar que vamos resolver algo porque temos muita coisa. Não, essa muita coisa acaba por ser dissolvida quando vamos só resolver a causa. Não origem. Isso é eu sou fantástico. prova viva disso e você também. E eu fiz um trabalho com a Andréia há pouco tempo, não tem como não dizer isso aqui,
que, gente, olha que eu trabalho com isso, faço os trabalhos em mim, mas às vezes a gente precisa de ajuda também. Eu busquei a ajuda dela de uma raiva que estava lá na criança, e olha que eu trabalho também com isso, mas a gente, nós próprios, é mais desafiador. Né? E fiz 2 horas numa hipnose profunda que me liberou uma coisa, que eu mudei de comportamento, um comportamento que eu não gostava que eu tinha e simplesmente limpou. E desde esse dia eu estou rindo à toa e eu nem sei porquê. Olha quantas coisas a gente vai buscar na raiz. É verdade. É verdade. Está tudo lá. Então, vai passar uma vida inteira no terapeuta. Não vai. E nem a gente quer isso, né, Andréia? A gente não quer, de verdade. Eu acho que aqui está a mágica, tanto na hipnoterapia, no coaching, na PNL, diferente da psicologia tradicional. O psicólogo tradicional quer um cliente durante 1, 2, 3 anos. A gente não, a gente quer se livrar no bom sentido, porque a gente acredita que ele pode voar. Eu falo isso para os meus clientes, às vezes, que querem desmamar. Você pode voar, você já consegue sozinho. Já desmarquei sessão por conta disso, porque quer ter o vício. Não, você consegue ficar uma semana sem mim. Vai sozinho, porque a gente de verdade acredita, né? Eu diria o psicólogo tradicional, porque hoje em dia, graças a Deus, já se vê outro tipo de psicólogos também a abordar as situações de forma diferente. Mas, sim, é muito. A diferença é baseada em exercícios e ações e dar ferramentas para que, efetivamente, depois a pessoa possa viver. Acho que esta é a grande diferença, é isso que queres dizer, certo, Simone? Que a pessoa possa viver independente com as suas questões e melhorar-se, porque é um processo contínuo, não é? A gente começa a melhorar algo hoje e amanhã damos continuidade. Então, complementando, não que a gente não vai precisar buscar ajuda. Eu tenho um coach, mas eu não preciso mais toda semana. Mas, por vezes, a gente precisa ir lá buscar ajuda, igual eu fui buscar ajuda com a Andréia. Igual a Andréia um dia também buscou comigo. Mas no dia a dia, na rotina, a gente consegue voar. Por vezes vão vir situações de novo, vão ativar qualquer coisinha que ainda falta eu mexer. Então, vez por outra, a gente vai e marca uma sessão, né? Nesse sentido. Sim, é com a Simone. Eu também já fiz coach com a Simone e isto foi aqui um processo de equipa, de coisas que não conseguimos parar muito bem e é fantástico. Mas é isto. Nós vamos... Vai estar dentro, né? Não deixa de estar dentro. Sim, mas ainda está focado. Eu sei agora o que é que vamos falar. Está focado. O que é que eu quero dizer aqui que eu acho que é importante nós percebermos? Eu, neste momento, estou com uma dificuldade. Vamos imaginar. Essa dificuldade tem dentro de mim umas crenças e emoções que eu preciso trabalhar. Depois, entretanto, eu passo ou eu dou um outro passo. Eu, quando comecei este processo, eu já contei aqui nas lives, foi por saúde, uma questão de saúde. Eu tive uma evolução enorme. Depois, com o tempo, eu acabei por sair do meu trabalho, de um cargo que eu já tinha há bastante tempo, e comecei neste processo sozinha. E quando comecei neste processo sozinha, há um tempo atrás, eu percebi que afinal tinha aqui outras coisas que eu não sabia que iria lidar. E à medida que eu fui procurar também ajuda, o que eu percebi é que eu tinha outras crenças que eu nem sabia que tinha. Está estudado, Simone. À medida que nós vamos trabalhando certas coisas, existem outras que nós na altura não precisamos, exatamente, as camadas da pessoa, nós não precisamos lidar com elas, mas depois elas acabam por vir ao cima. E isto é o quê? É evolução, e é isto que é lindo, não é? Lindo mesmo. Exatamente isso. Então, o impacto que o inquieto costuma ter nos outros. Pronto. Ele tem uma grande dificuldade em acompanhar as pessoas, porque ele é muito saltitão mentalmente, de tarefas, de projetos. Agora vamos beber café, mas olha, eu acho que giro se a gente for a seguir e formos jogar um bowling. Por acaso já não joga há muito tempo. Se formos... portanto, é uma pessoa que ao final de algum tempo ele acaba por ser tão exaustivo a nível de projetos, de ideias, de conversas, que as pessoas acabam por estar com ele só de vez em quando, distanciarem-se, não é? Depois, da mesma forma que têm dificuldade em acompanhar muitas vezes o raciocínio dele.
ele tem o seu raciocínio, mas é muito saltitão. Parecemos nós agora, Simone. Não, falar. Pronto. A gente tem vontade de passar tudo que a gente vive, que a gente viveu, né? Porque a gente sabe o impacto que gerou na nossa vida, né? Então não tem como não. Fico ansiosa de querer falar tudo, porque a gente sabe que com que as pessoas percebam quanto isto é maravilhoso, não é? Este processo todo. Exatamente. Porque há resultados. À medida que nós tiramos uma parte, uma camada de uma cebola, há resultados que são evidentes dentro de nós. E melhor do que estar a sorrir para o outro é sentir esse sorriso dentro de nós. Eu acho que é isso que é o mais bonito de tudo, não é? Então, no fundo, este é o grande impacto que o inquieto tem nos outros. Portanto, há vários sabotadores que têm impactos maiores. Este aqui acaba por se tornar aquela pessoa chata e muitas vezes incompreendida, então desvalorizam-no um pouco por ele não ser muito focado durante muito tempo. Agora, Simone, queres falar sobre a infância? Pode ser. Então, por que esse padrão se formou, né? Se eu for pegar na ferida da criança do tipo 9, por que ele só olha para o outro? Por que ele tem a narcotização de não olhar para dentro de si, né? Ele é conhecido como pacificador. Ele é um instintivo, ou seja, ele entra em ação, ele está sempre a fazer, é inquieto, mas nunca para ele. Né? Escolhe essa angústia porque foi assim na infância. Ele se sentiu verdadeiramente não visto, largado, abandonado. Ele não conseguiu olhar para ele, né? Ele não foi validado. Exatamente, estou pegando minha colinha aqui. E aí, ele fez o quê? Ele se calou. Ele entendeu que ele não podia se mostrar. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, muitos exemplos? Uma criança que, por exemplo, tem um lar, digamos que a mãe tem algum tipo de violência física, verbal, whatever, do pai. Ele já toma ali a responsabilidade de tomar conta dessa mãe, de ser o responsável por ela. Ou seja, ele não pode olhar para ele, ele precisa olhar e tomar conta da mãe. É um exemplo. E pode ser também que nenhum dos dois, que ele se sinta mesmo abandonado. Aqui pode ter também um pouquinho de abandono ou de privação emocional, que são dois, né, padrões negativos que o adulto sente. Pode se sentir abandonado, pode se sentir sem ter recebido amor, afeto, carinho. A criança, ao não receber isso dos pais, o que ela entende? Vamos lá, eu sempre falo isso em todas as minhas lives. A criança nunca vai culpar pai e mãe por nada. Para criança, sempre pai e mãe é rei e rainha. São eles que sabem de tudo. Eu sou apenas, não preciso deles. Se a criança não recebe as necessidades básicas, sobretudo nessa primeira infância, ela se volta contra ela própria. É ela que não merece receber. É ela que não tem valor suficiente. É ela que é um nada. Então, ou seja, ela aqui, nesse caso, pode se transformar essa personalidade que não olha para si. Ou seja, porque ela não recebeu essas necessidades, não recebeu na quantidade suficientemente boa para cada tipo de criança. Né? Vamos ver crianças que não precisam de tanto carinho, assim, por exemplo, toque físico. Não é uma necessidade dela. Mas ela precisa, por exemplo, de segurança. E vão ter outros que não. Então, pode ser que, por exemplo, essa criança que precisava de muito toque físico recebeu, mas não na quantidade, ela queria mais ainda. Então, ela se sente nada. Precisava de mais. E eu acho muito importante a gente dizer isso, porque, por exemplo, quando eu pego alguns clientes que vêm lá, né, esses padrões negativos, que não recebeu essas necessidades, pode se virar, sei lá, contra pai, contra mãe, mas eu não recebi, pode dizer que você recebeu. Mas não é o que você recebeu, não é o que aconteceu. Nem hoje é o que você interpretou do que aconteceu. Né? De novo, não é o que acontece, é o que acontece com a gente na vida, é como a gente interpreta aquilo que está acontecendo. E aí, o adulto já, o que eu faço com aquilo que aconteceu? Então, mais uma vez, não é o que a criança recebeu, é como ela interpretou aquilo. Eu já tive clientes, olha que interessante. Eu
tenho essa nítida sensação. E a gente faz esse trabalho outro dia, né, André? Da linguagem de amor, né? Que conhece a linguagem de amor, que tem um teste e é um livro fantástico. Que a minha primeira é toque físico. Eu amo toque físico. Quando eu entendo, quando eu vou na minha infância, foi porque eu recebi 0. E hoje eu amo. Então, para mim isso é muito importante. Eu já peguei uma cliente que ela não suporta toque físico. Sabe por quê? Porque a mãe vivia abraçando e agarrando. Olha isso. Então, ela interpretou que aquilo tudo sufocava ela. E que ela só fazia isso para chamar a atenção do pai. Porque ela interpretou que não dava tanta atenção para mim. Então, ela achava assim, deixa eu tratar a criança, tratar bem para ver se tem atenção. Então, ela se sentiu usada. O toque físico para ela era um abuso. Olha, então, de novo, não é o que acontece, é como a criança interpretou, né? E a gente já de novo, hoje do adulto, não é o que acontece com a gente, é o que eu interpreto. Porque lá, PNL, não existe realidade. Cada um tem a sua própria realidade, cada um cria a sua própria realidade. De acordo com todos os seus filtros, com as suas experiências de vida, e aí é outra live. Exato, mas o que tu estás a dizer até dava para várias lives. No fundo, o que tu estás a falar de PNL é, no fundo, também aquilo que acontece em terapia, que tem a ver com a ressignificação da interpretação que eu dei à situação ou situações que me aconteceram. Depois falaste também aí da questão física e das feridas, que também são 5 feridas muito interessantes, que é da feridas emocionais, um trabalho também, sim. É fantástico, é fantástico. Até pode ser que a gente depois volte a fazer outra live sobre isso. Então, agora vamos focar sobre o inquieto. Mas boa, aí a próxima, gostei. Simone. É que eu estou a olhar para as horas e já são 9h42. Algumas coisas a fazer. Então, o que ele precisa de perceber, não é? O inquieto precisa de perceber que onde é que está a angústia? Olhar para dentro. Olhar para dentro e perceber o que é que aquela angústia lhe quer dizer. Ele precisa de parar e planear o seu dia, e aqui vai muito de encontro à gestão de tarefas, gestão de tempo, que no fundo não é de tempo, é a gestão daquilo que nós fazemos, porque o tempo é sempre o mesmo, 24 horas, né? Iniciar e terminar essas mesmas tarefas. Ele precisa de começar a organizar a mente, é aí que tudo começa. Aquela inquietação está muito na mente dele, que ele depois transforma nos comportamentos dele, nas atitudes, naquilo que ele fala, naquilo que ele nas impulsividades dele, as emoções, pronto, tudo isso. Então, a primeira parte até é esta, é organizar a mente dele de forma a ele focar-se no momento presente, não é? Perceber também que ele precisa perceber que aquilo que ele não confronta, ele nunca irá mudar. E que se efetivamente ele não muda, ele também não vai ter outros resultados, não é? Se eu quero escrever uma frase, uma palavra, e estiver sempre a carregar na tecla A, a única coisa que eu vou obter é As. Portanto, eu tenho que perceber, efetivamente, e para formar a palavra tenho que ligar noutra tecla. E isto, muitas vezes, é o que nos impede. E isto, e o facto de eu dizer constantemente a mim mesma que agora já não mudo, que eu não sou capaz, que isso é com os outros. Pronto, isto... Realmente, é fugir, porque dá trabalho, né? Porque qualquer processo de mudança vai começar o quê? Pela mente, pelos pensamentos. A mente supostamente está a proteger-nos. Exato, com certeza. Todos os mecanismos de defesa, essas estratégias são sempre ela nos proteger, de enfrentar a dor, porque ela vai estar sempre fazendo 2 coisas, buscando prazer e fugindo da dor. Então, mudar vai ter que me levar a situações de dor, momentos que eu não quero reviver. Sai daí, nem foge logo. Não dá mais para mudar, não. Estou há 40 anos nessa vida, deixa estar. Tenho 20 anos nesse trabalho. De trabalho, o chefe vai ser o mesmo, vou encontrar outro chefe. Eu vou me separar, vou arranjar outro marido igual. Então, deixa eu estar com esse mesmo. E assim a nossa mente vai.
quando nós não lidamos com os nossos monstros, há quem diga dragões, há quem diga, pronto, há aqui várias teorias. Quando nós não lidamos com os nossos monstros, nós temos a sensação errada de que ele está lá, mas eu agora estou a viver a minha vida. Mas ele está lá sempre. Ele está no nosso inconsciente. E quando ele está no nosso inconsciente, equivale a 90% da nossa mente, os nossos padrões, as nossas atitudes, as nossas escolhas, e aquilo que nós temos está baseado naquilo. Isto é muito importante para um inquieto perceber. E a gente acredita que tem o livre-arbítrio, né? Temos quando nós enfrentamos aquilo que precisamos enfrentar, não é? Senão a gente acha que toma as decisões e acha que está tomando as decisões conforme o que é melhor para a gente, só que não, né? Exatamente. Então, Simone, o que é que ele se deve questionar? Já falámos o que é que ele precisa de perceber, no fundo. O que é que ele deve se questionar? Qual é o medo que está por trás desta inquietação ou desta angústia toda que eu estou aqui? É aqui, não é? Portanto, a pergunta a fazer, em primeiro lugar, é qual é este medo? Porquê é que ele existe? O que é que se passou comigo para ele estar aqui constantemente, não é? Enfrentá-lo. Depois dizer, se eu não enfrentar o que eu sinto, não é? Como é que vai ser o meu futuro? O que é que vai acontecer no meu futuro se eu não enfrentar o que eu sinto? Ai, temos coraçõezinhos com glitter tão bom. Adoro. Simone, para acabar, eles já estão a despedir-se da gente. Gostei das 5 necessidades emocionais. Olha, eu também. Agora falámos nisto, acho que não foi ao acaso. Eu acho que o universo mandou-nos uma mensagem. Não foi nada planeado, é verdade. Então, a outra pergunta é: o que é que eu tenho perdido no momento presente por estar sempre a evitar lidar com os meus sentimentos mais profundos? Eu estou falando e estou escrevendo uma pergunta. Certo. Portanto, vai de encontro àquilo que eu preciso mudar, à forma como eu vou ver-me no futuro, àquilo que eu já perdi no passado, não é? Se eu efetivamente olhar, eu agora, hoje, já perdi N coisas no meu passado por causa disto, não é? E depois, o que é que eu posso fazer para iniciar esta mudança? Sim. Quando você fala em mudança, agora nessas perguntas do medo, eu calma a instabilidade. Tá normal? Deu uma instabilidade, né? Acho que agora voltou. Não, tá top, Simone, tá top. Quando você está falando que medo existe por trás, eu acrescentaria também assim, eu estou no excesso do trabalho, estou minha mente a mil. Que necessidades eu estou atendendo aqui? O que eu estou buscando aqui? Por que eu preciso trabalhar mais? Aqui tem necessidades não atendidas da infância. Provavelmente pode ser o valor, receber valor. Eu preciso estar em constante trabalho para ter resultados, porque só se eu tenho resultados, eu me sinto com valor. Então, você tem valor pelo trabalho, só pelo trabalho que você faz. Se tirar o teu trabalho, morreu a pessoa, não tem mais nada. Né? Então, às vezes, necessidades aí estão por trás desse excesso. Qualquer excesso tem necessidades por trás. Né? Quando a gente não está no equilíbrio, a gente está sempre buscando algum prazer. Que prazer que é aqui? Né? E aí pode explicar muito bem a angústia também, né? Quando eu vou nas necessidades não atendidas, né? Eu gero angústia, né? A angústia já é um acumular de emoções que eu não lido. E essa angústia é sentida fisicamente. Não é? Há pessoas que se queixam que sentem uma angústia no peito, que sentem... Muitas vezes têm outras formas de transportar. Parece que sinto uma bola no estômago. Já houve pessoas a dizer que parece que me espetaram um punhal aqui. Há pessoas que dizem que parece que têm um cordão na garganta porque há coisas que querem falar, não sabem ou não falaram lá atrás. E isto são outras formas de a gente dizer
há uma angústia dentro de mim que eu muitas vezes não sei qual é. Pronto. E há várias formas, não só como a terapeuta de desevocar. Então, Simone, eu acho que nós terminamos aqui o nosso inquieto, não é? O sabotador inquieto. E, para resumir, não sei se tens alguma coisa a dizer, entretanto, se queres dizer depois. Tá, não, pode continuar. Não, ok. Nada então, para resumir... Pode continuar. Ok. Para resumir, eu queria dizer é que em todos os sabotadores estão sempre presentes as emoções que não estão resolvidas e interpretações negativas do nosso percurso de vida. Por isso, eu deixo aqui a mensagem, não desvalorizem o que sentem, porque o que sentem é aquilo que vos condiciona as vossas ações. Nem aquilo que há pouco e sem querer falamos atempadamente, que eu só tinha preparado isto para falar agora no final, que é o autoconhecimento. Esse é o caminho certo para encontrar a vossa paz no vosso trabalho, nas vossas relações, nas vossas atitudes e principalmente convosco mesmos, porque tudo começa em nós. Aquilo que nós criamos é o espelho daquilo que nós sentimos, não é? Então, independentemente do que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado não define quem vocês são. O que define, a não ser que vocês permitam. Aquilo que define como vocês são é a forma como a gente lida com isso. E não interessa se já passaram 10 anos, se já passaram 20 anos, nem 30 anos. Quando nós temos consciência... Nem 40. Exatamente. Nem 45. Eu comecei a mudar tudo. Isso, nem 45. Eu sei que vocês vão dizer que não parece que eu já tenho 45, mas tenho. Mas você estava falando... Não, você estava falando, me veio uma coisa na mente, agora fugiu. Das emoções, e as emoções começam com os pensamentos, e é a partir disso que a gente começa a mudar tudo, né? Por isso que o autoconhecimento até para não era isso que eu ia dizer, mas me fugiu. Não é isso que eu ia dizer. Começar tudo. E, claro, dá tempo. E tem tempo, assim, para recomeçar sempre. Dá sempre tempo, nunca é tarde. Tarde é quando a gente não lida com as coisas e já sabe. E aí a angústia é maior. Até o momento em que é inconsciente, a gente acaba por ir vivendo. Mas quando já temos consciência que algo não está bem, que não lidamos com ela, o peso torna-se muito maior. É muito importante o que eu estou a dizer, porque é importante valorizarmos aquilo que sentimos, aquilo que somos, e eu acho que o mais lindo disto tudo é quando eu começo a ver resultados. Quando eu começo a ver resultados diferentes, e quando eu entendo que eu sou humana, eu preciso disto e daquilo, e eu tive necessidades. Inquieto, e em todas as lives que nós falamos sempre na criança. Esta é a importância que a criança interior tem dentro de nós. E era que eu ia falar e não estava lembrando aqui. Mas continua. Agora fala tu. A construção de um adulto saudável requer você não carregar mais a versão infantilizada da criança dentro de você, porque a gente carrega. A gente carrega ainda dentro da gente uma criança birrenta, indisciplinada, que quer que as coisas aconteçam na hora que tem que ser. A gente carrega uma criança boazinha, que teve que obedecer e fazer tudo que pai e mãe queria para se receber amor. A gente carrega dentro da gente uma criança abandonada, largada, que se sente um nada. Isso é a criança. Por isso que o trabalho da criança é tão lindo, porque o adulto não precisa mais dessa criança. Porque o adulto hoje pode ser responsável por ele próprio, não é? Pode suprir as suas próprias necessidades e da criança, que não foi feito. O que a criança deixou de fazer que você queria fazer? Faz agora. Toma conta dessa criança e faz, né? Exato. No fundo é isto, quando disseste não precisa dessa criança, é no fundo de aprender a lidar com ela, porque a gente precisa dessa criança, não é? Não, a criança que é coitadinha, que quer as coisas na hora que ela quer. Não, a criança que não tem regras da criança, cada um tem a sua criança.
Cada um tem a sua. A minha era birrenta, tinha que ser tudo como ela queria. E na hora. A minha era o medo que se transformava em raiva. Transformava-se em raiva. Quando essa criança começa a ser ouvida, exatamente. é lindo, porque nós vamos lidar com aquilo que a criança quer, que é brincar. E quando digo brincar, não é sermos irresponsáveis, é mantermos o equilíbrio e não esquecermos que ela existe dentro de nós. Quando a felicidade vem, independentemente da responsabilidade, nós transpomos-a para fora. Ela é linda e deve ser... Pode escolher suprir todas as necessidades dela. Pode escolher. Sei lá. Semana passada foi meu aniversário. Eu estava no retiro do Instituto Viver com Propósito. Estava trabalhando no sábado. Cantaram parabéns, claro, né? No meio do retiro. Eu falei, pode botar a Xuxa? Eu dancei mal a criança. Cara, porque é meu aniversário, vou trabalhar igual uma criança. E pulei no trabalho. E, cara, isso é felicidade. É liberdade de ser, é viver a criança. Então, se de repente eu não pude pular igual uma doida quando era criança e não podia expor tudo isso, hoje eu posso, o adulto pode. A gente pode soltar essa criança que existe dentro de nós. Sabe? Pode fazer o que não pôde fazer quando era criança. Só que hoje o adulto tomando conta, né? E não vai ter mais o pai e a mãe dizendo que pode ou não pode. A gente é responsável por isso. Às vezes o pai e a mãe não sabem assim nós, não é? E aí? Quando a gente assume essa criança, né? É verdade. Uma das coisas que a Simone fez, que eu tive a oportunidade de ver, foi nesse curso ter a oportunidade de passar, desafiar-se a ela mesma e passar descalça em cima de brasas. Reparem queimar. Reparem o que é que a nossa mente é capaz de fazer. Isso é fantástico. Agora eu queria só... Se alguém quiser saber mais alguma coisa, fale comigo, fazendo um jabá aqui do Instituto Viver com Propósito. Mas foi fantástico. Sigam a Simone. Passar nas brasas foi uma das atividades mais simples, Andréia, do retiro. Foram 3 dias intensos. Mais leve, foi um dos mais leves. Esses cursos são transformadores, seja muitas vezes que forem, esses mergulhos são transformadores em nós. É aí que a gente descobre e identifica. Sim. Eu agora queria só agradecer a todos por nos terem acompanhado nestas 10 lives doidas, cada um por terem participado nos testes, por terem participado connosco, por muitos estarem presentes do início ao fim, desde a primeira live até agora, e os que não puderam, fizeram questão de ver depois. Eu acho que isto é lindo, eu só posso agradecer a todos, e eu acho que é muito para mim, para a Simone, mas principalmente para vocês. Parabéns. Roubou minha palavra. Era exatamente, não é a gente, não é pela gente, porque a gente também não está aqui pela gente, a gente está aqui por vocês, por quem se permite acreditar em si próprio e conhecer-se mais para começar a fazer melhor, cada vez melhor. E sabe o que acontece quando a gente faz melhor com a gente se sente na obrigação de fazer pelo outro, né? A gente não está 10 horas da noite aqui pela gente, não. A gente está porque a gente acredita que o mundo pode fazer essa transformação para viver os próximos 40 anos bem mais feliz. Sem se preocupar. Olha, hoje quem envia corações sou eu. Podem ver aí. Eu não vou clicar aqui. Não consigo clicar para enviar corações, mas são corações rosa, de amor, carinho por todos vocês. Este trabalho compensou pelos feedbacks, pelas as críticas construtivas, por tudo. Obrigada e um beijo a todos. Qualquer dúvida, a gente vai. A gente volta, com certeza. Deus. Essa dupla aqui é boa, né? Sim. Eu acho que surgiu uma ideia, não foi, Simone? Bom, gente... Eu acho que estamos em sintonia. Vamos voltar. Fiquem com Deus. Beijos. Obrigada, André. Obrigada, Virginia. Obrigada a todos. Bem.
Vou fechar.